Miguel Real, que vai continuar a apresentação da lista. Bem, boa tarde. Ainda estou um pouco comovido com a lição de sabedoria que acabámos de ouvir do Pinheiranda Gomes, a evocação de uns tempos que já não voltam e, portanto, caberá a nós ressuscitá-los ou não, e penso que a nova águia está justamente a ressuscitá-los. Realmente, uma lição de sabedoria que acabámos de ouvir aqui relativamente à história de Portugal, à história da cultura portuguesa nas décadas de 60, 80, décadas de 60, 80. Por outro lado, ele disse tudo já o que tinha a dizer sobre a águia. O Paulo Borges, a quem agradeço, como a toda a direção da águia, me ter convidado para apresentar, também já fez um grande desafio, já elencou os grandes desafios da águia. Não me resta assim muito dizer, mas vou ler o texto que estava escrito justamente. É excessivamente raro na nossa vida darmos conta que estamos a viver um momento e um acontecimento histórico. A história é feita de um tecido muito rarificado e é mestra em pregar-nos partidas. É absolutamente necessário ter a perspicácia de separar a espuma dos dias daqueles acontecimentos que, ainda simples, como sucede hoje aqui, são de facto grandes. A ressurreição da águia, da cheia de Pascoais, apoiada num projeto consistente e coerente para Portugal, de que o movimento internacional lusófono é já expressão, é de facto um momento e um acontecimento históricos. E é um momento e um acontecimento históricos por várias razões. Primeiro, porque os seus dirigentes, Paulo Borges, Renato Epifânio e Celeste Natário, já evidenciaram em outros momentos que têm o sentido e a consciência da história. Ou seja, Nova Águia não é uma aventura, mas é um projeto. A grande diferença entre as revistas literárias, que são as revistas que centram num caráter aventureirista e oportunista e até modista a seguir as modas, e por outro lado um projeto consistente, sério, como o primeiro número nos está imediatamente a eles próprios, moralmente na direção da Associação Agostinho da Silva, realizaram aquela que foi a melhor e a maior das comemorações dos 100º aniversários do nascimento que um filósofo português teve até hoje. Ao entusiasmo das comemorações do aniversário de Agostinho da Silva, juntaram, no ano passado, entre 6 e 7, em 2006 e 2007, juntaram um tacto de organização como não estávamos até então habituados em Portugal. Como disse muito lucidamente Pinheiranda Gomes, a filosofia portuguesa é uma filosofia de cafetaria. Portanto, faltou durante algum tempo, algum sentido de organização. Esse sentido de organização adveio justamente do IAD, com as tertúlias feitas no IAD, com alguns projetos políticos que foram apresentados, alguns projetos culturais, o Aurélio Vitorino, o Afonso Botelho, etc. Mas talvez seja a partir da Nova Águia que haja de facto o projeto seja simultaneamente aristocrata, que é uma das características da filosofia portuguesa, um certo elitismo, uma certa união, uma certa aristocracia do pensamento, e a população representada por estudantes de classe média, professores de classe média, advogados de classe média, etc. É também um momento histórico, porque os organizadores, ao contrário de toda a história da filosofia portuguesa até hoje, os organizadores não se centraram em si próprios e nos seus amigos. É o espírito de tudo. Esta Nova Águia, já constatado pela leitura, não tem um espírito de tertulia, tem um espírito de organização, ou seja, de projeto. Não se centraram em si próprios e nos seus amigos, mas abriram-se aos desconhecidos, com tudo o que isso significa de conflitos, polémicas, dissensões, mas também de solidificação e de união caldeada na prática. E aos desconhecidos, não só portugueses, mas também dos países lusófonos e de inúmeras nacionalidades, evidenciando um espírito de abertura na diferença e no debate que está longe de constituir tradição no espiritualismo português. Com efeito, trata-se de um espírito novo
porque a nova águia nos vem iluminar. Um espírito já do século XXI. Um espírito já do século XXI. Se bem repararmos, a nova águia é a resposta de uma nova geração, a geração dos seus promotores, a 3 acontecimentos históricos que marcaram Portugal na segunda metade do século XX, forçando-o a mudar de rumo. A instauração da democracia, em 1964, a perda do Império, em 75, e a assunção do destino europeu de Portugal em 80-86. De facto, a entrada de Portugal na Europa gerou um clima favorável às medidas racionalistas do espírito científico e técnico dominante, consiste, em essência, numa visão pós-moderna da mentalidade positivista, closista, combatida, cheia de Pascoais, do Leonardo Coimbra. Ideologicamente, o neorracionalismo da sociedade global do final do século XX, impulsionado pelos avanços tecnológicos da sociedade de informação, transformou a arte política, a arte que aborda os sentimentos e as necessidades das pessoas, a arte política, na atual sociedade do espetáculo, que substitui a realidade vivida e sofrida das pessoas pela manipulação da imagem, do som, da cor, do brilho, da forma, aquilo que os romanos designavam em geral por signo. Neste sentido, a luta contra o neorracionalismo europeu e americano, hoje, é a luta contra a nova versão do positivismo do Conde Ilitteré de Teixeira de Pascoais e Leonardo Coimbra tão fortemente fizeram. Hoje, o neorracionalismo tem 2 nomes. Na América chama-se pragmatismo, na Europa, perspectivismo. Ambos penetraram profundamente